Estamos de volta com a parte final do eSport. Aproveite para mandar, dá tempo ainda para você escrever para a gente pelo Twitter, @eSportParaná, ou curtir a nossa página lá no Facebook. Além de você participar do programa, interagir, tem os prêmios, são 2 relógios que a gente sorteia, estão aí os relógios para a gente fazer o sorteio no final da edição desse domingo do eSport. A gente está recebendo aqui no estúdio, nosso último convidado da noite é o Thiago Recker, que é cartunista e colunista do jornal Gazeta do Povo, foi o criador, o pai do Los Três Inimigos. Tudo bom, Thiago? Boa noite, é um prazer recebê-lo aqui. Boa noite. Tudo bem? Como é que vai? Tudo jóia, tudo tranquilo. Tranquilo. Cara, a gente vai ver já aí, vamos conversar com ele, porque ele vai mostrar pra gente como foi a rodada através da tua charge. Como é que você vai amanhã abrir a Gazeta do Povo lá? O que o pessoal vai ver na tua charge lá? Então, eu acho que vocês têm que me convidar mais para o programa, porque eu tive que apressar a charge. Olá, e eles adoraram que eu tenha concluído bem antes do meu deadline. Já mandou e a gente então, vai dar um preciso me convidar mais, todo domingo aí, sabe? E a gente vai furar a Gazeta, Vai furar a Gazeta do Povo de amanhã. Então, na verdade, assim, eu trouxe em primeira mão para vocês aqui a charge que vai ser amanhã. Né? Vamos mostrar então? Vamos mostrar só para o Thiago explicar para a gente aí. Não precisa nem de explicação, né? Porque a gente entende e dá muita risada com as charges do Thiago na Gazeta do Povo. Dá para mostrar aí? Tem como colocar? Tá no monitor? Vai colocar aqui? Vamos ver aqui então. Vamos tentar colocar aqui, ó, para a gente ver. Vai lá, olha aqui, ó. Aí, ó. Ambulância, bombeiros, sinal de alerta do Atleticom. Que beleza. E aí, como é que você pensou nessa Você entendeu a piada ou não? Não, eu entendi. Não, eu entendi lá em cima a sirene, né? Entendi a sirene. A sirene. Então, enfim, eu acho que o Atlético deve ter acionado o sinal de alerta, né? Na verdade, eu acho que já devia ter acionado esse sinal de alerta já algumas rodadas, na rodada anterior, no mínimo, né? E vamos ver o que vai acontecer agora, porque está complicado mesmo a situação do Atlético e tem que usar esse sombreiro com essa sirene em cima agora durante todas as rodadas que vierem aí, porque está complicada a situação. É verdade. A gente acabou de falar um isso. Gol em 5 jogos. Em 5 jogos, né? E 1 ponto. É verdade. A gente acabou de falar isso. Temerário, né? É verdade. Fala, Silvinho, tem mais uma aqui, ó, já. Vai que é sua coxa. Essa foi da Copa do Brasil? Essa foi eu até faço a data, né? Nas charges eu coloco a data. Tá lá em cima, né? Foi até um pedido de um leitor porque como é uma charge bem factual, são os 3 de pontual, mandado, né? então ela tem que ter essa data, né? E ela é datada, né? Enfim. Uhum. E essa aí foi um pouquinho antes do jogo, né? Isso. Da final da Copa do Brasil com o Vasco. Jogo Coxa, de volta, né? aqui em Curitiba. E havia aquele nervosismo todo, né? Esse é o Pinheirão, né? Que é uma charge meio antiga, né? Que está até sem a data ali. Essa está sem data, O Pinheirão que já devia ter sido implodido há algum tempo também. Tem aqui, né? o dinamite ali na mão do atleticano, né? Paranistas e atleticanos que têm ojeriza, né? Ao Pinheirão, porque os seus times jogaram lá. Mas é sempre com sátira, né? É sempre com humor, isso que é bacana, isso que é legal. Eu acho interessante como é que o sujeito escreve sem texto. Quando faz um cartoon, quando faz uma charge. Ainda que eu use bastante texto também nos balões. Você usa, né? Sim. E é bom quando a gente consegue achar uma solução gráfica que não precise de Tem de muita, texto, você fez né? muita charge assim, sem escrever nada? Já só fiz, com mas eu acho que assim, uns 70% delas, até mais um pouquinho, com balão, né? Agora, Thiago, você acompanha todos os jogos aí dos nossos times para fazer as charges, ou acompanha depois? Como que funciona teu dia a dia aí? Processo de criação. Eu tenho que acompanhar, né? Eu tenho que estar atento ali, senão não tem como fazer a charge em cima, né, do fato. É como a charge, na verdade, eu comecei a fazer charge política, né? Charge editorial. E a charge editorial, enfim, você tem que estar lento, acompanhando o noticiário, e o futebol não é diferente disso, né? Ele tem mais ou menos a mesma característica. A dinâmica, né? E você está com uma coluna também, então também você tem que estar por dentro dos fatos, né? Tenho que deixar bem claro que eu não sou colunista, eu sou cartunista e lá eu faço eu sou dublê de cronista esportivo. Mas é muito legal a tua coluna, os textos mais leves. Cronista esportivo é o Silvio aqui. Né? Mas é muito legal, são textos mais leves, mais engraçados, é bem bacana a coluna do Thiago na Gazeta. Bom, a gente vai falar mais com ele, mas agora a gente vai voltar para o campo, né, Giovanni? A gente vai falar da partida do Coritiba, como disse o Thiago ali na charge, o Coritiba empatando em casa contra o time do Internacional, já com o sinal de alerta também ligado depois da derrota na Copa do Brasil. Vamos rodar os gols então, para a gente mostrar aqui o empate, primeira vez. Agora sim os gols, então vamos mostrar aqui no monitor os gols do empate entre Internacional e Coritiba, lá no Couto Pereira. Pode rodar aí, ó. Coritiba sai atrás no placar, esse golaço
Gleidson, pegou lá de longe, de fora da área, a bola foi passando por todo mundo, o Edson Bastos com uma visão encoberta, acabou não conseguindo fazer a defesa. E depois o Coritiba teve o pênalti, né, em cima do Bill, ele foi agarrado ali pelo jogador do Internacional, um pênalti que também gerou dúvidas, apesar da arbitragem ter sido polêmica. O Davi bateu, o Muriel pegou e o Davi no rebote mandou para o gol, quase o goleiro fez a defesa no segundo lance final. Coritiba 1, Internacional também 1. Daí, Silvinho, o que você acha aí dessa equipe do Coritiba? A gente até conversou com os jogadores antes, você perguntou para eles e para o Marcelo Oliveira se ainda tinha algum resquício da Copa do Brasil. Você acha que ainda tem? Tem certos jogadores que ainda estão sentindo? Não, não é o caso de sentir a Copa do Brasil. Acho que o Coritiba sentiu muito o que fez no primeiro semestre. O Coritiba precisa de um tonificante, sabe? Precisa dar uma avaliada. Quem sabe descansar alguns jogadores. O Pereira voltou agora, o Donizete está voltando, vai Marcos voltar o Marcos Aurélio, ainda não. Mas alguns jogadores, eu percebo que sentiram muito o desgaste da jornada no primeiro semestre. E alguns se abateram mais com a frustrante perda do título da Copa do Brasil. E o Coritiba não tem a mesma desenvoltura. Mas aí é preciso considerar o seguinte, Marcelo. O Coritiba enfrentou no Campeonato Paranaense, a rigor, o Atlético e o Paraná Clube. E o Corinthians Paranaense, que foi um time inteligente para jogar com o Coritiba. O Paraná mais ou menos, né, Silvio? O Paraná também estava com aquele time. Mas o Paraná no primeiro turno foi o time que mais deu trabalho para o Coritiba, naquela fase. O que eu falo em termos de tradição, de disputa, de concorrência pelo espaço local. Agora, na Copa do Brasil, sai do Inter aqui empatando em casa, vai jogar com o Cruzeiro. Daqui a pouco já teve o Botafogo, vem Fluminense pela Proa, São Paulo, quer dizer, é outro padrão. Então é difícil manter aquela performance sequencial do primeiro semestre num campeonato longo e que tem adversários muito mais qualificados. Sem dúvida alguma. Então isso também afeta todo o trabalho do elenco. Ô, Thiago, você chegou nesses últimos dias, nas tuas charges, a fazer esse link Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro para o Coritiba? Depois da perda para o Vasco da Gama e já o início do Campeonato Brasileiro, com foco só no Campeonato Brasileiro ou não? Eu acho que eu fiz uma charge com o Atlético e o Paranito, lamentando a derrota, né? Estavam de luto e uma faixa no braço com a cruz, né, do Cruz Vasco, de Malta. a cruz de Malta do Vasco. Mas eu acho que o Coxa está se ressentindo muito mesmo, né? Você acha? Você tem essa opinião? Da perda do título, eu acho que está se ressentindo bastante. E agora tem que ter sorte, mais sorte um pouco. Acho que nesse jogo aí, no final, o Bill perdeu algumas oportunidades ali. Estou falando que nem cronista. Não, mas é mesmo. Mas tá bom. Mas eu acho que é só uma questão de ajeitar. E a formação do Coxa nunca é a mesma, né? Tá sempre. Tá tendo que eu mudar acho que muito, né? Também está se ressentindo da falta do Donizete, que eu acho que importante, o Marco Aurélio. Aquela formação, né, com o Rafinha e o Altinho. Eu gostava muito da formação. Faz o Davi e o Rafinha jogarem mais também, aquele movimento. Os baixinhos armando jogada para frente. E nesse jogo, quando ele saiu do Altinho do lado e puxou o Davi ficou sem função. Perdeu a função, o Davi. E ele perdeu a armação no meio de campo. Quer dizer, então, ele tentou uma jogada que acabou não dando certo. Agora, Silvinho, contra o Vasco, contra o Botafogo e agora contra o Inter, a torcida do Coritiba está reclamando bastante da arbitragem. O que você acha?